Muito bom dia a todos do Facebook, graça e paz. Deus abençoe cada pessoa aí que estará entrando na nossa live. Deus abençoe a cada um dos senhores. Estou diretamente do meu lar, da minha casa, para trazer uma reflexão para todos nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Deus abençoe a todos aí. Vamos aguardar o povo chegar e eu creio que vai ser bênção esta reflexão para todos nós. Coloquei aí na descrição deste vídeo a importância de nós irmos para o templo adorar a Deus. E quero iniciar esta live com a referência bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora nona para adorar a Deus. Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Então já os apóstolos, eles tinham um momento de ir ao templo adorar a Deus. Jesus, ele não somente pregava nas praças, Jesus não pregava somente em casas, mas Jesus também pregava nos templos e nas sinagogas. Jesus, o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então veja que quando eu vou ao templo, eu vou prestar o meu culto de adoração. Eu vou reconhecer e vou agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. Quando eu vou à igreja, ao templo, eu estou reconhecendo que Deus é sobre a minha vida, que Ele é o Senhor sobre a minha vida, que Ele tem me guardado, me protegido, e eu vou ao templo me reunir com os irmãos para dar o meu de melhor, para me prestar o meu culto racional. Culto racional significa eu tenho inteligência, eu sei do que estou fazendo, eu sei a quem estou prestando o meu culto, eu sei em quem eu tenho crido. Então vou à igreja, ao templo, para adorar a Deus. Então os discípulos, os apóstolos, eles iam adorar a Deus, prestar o seu culto de louvor e gratidão a Deus, e é o que nós fazemos no século 21. A igreja, durante todos os períodos, sempre tiveram lugares para adorar a Deus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, lá no princípio de todas as coisas, Deus falou para Moisés construir um tabernáculo. Aquele tabernáculo já era uma prefiguração do templo que seria erguido para adorar ao Senhor. Então, no templo que nós vamos hoje à noite adorar a Deus, nós vamos prestar o nosso melhor para o Senhor. Então, veja bem, senhoras, o que eu quero dizer com essas palavras? Que o lugar do cristão, o melhor lugar do mundo para o cristão é no templo. Adorar a Deus é na igreja. Prestar o seu culto racional a Deus. Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 12, verso 1, para nós não se conformarmos com o mundo, mas transformai-vos com a renovação do nosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade do mundo é estar no mundo. A vontade do cristão é estar no templo, adorando e servindo a Deus com todas as suas forças, com toda a sua inteligência. Então veja, senhoras e senhores, há um grupo aí com o título de desigrejados. Vou repetir. Há um grupo aí com o título de desigrejado, uma organização
que estão pregando contra aqueles que servem a Deus, que estão pregando contra aqueles que vão para as igrejas, chama-nos de religiosos. Então o que é que está acontecendo? Com isso está trazendo confusão, porque eles pregam que para servir a Deus não precisa ir para o templo, que nós somos religiosos, que Jesus não veio pregar religião. Opa, peraí. Não é porque eu frequento uma denominação que eu sou um religioso. Não é porque eu faço parte de uma denominação que eu sou um religioso. Religião é uma coisa. Fazer parte do evangelho de Jesus, servir a Jesus, é outra coisa. Agora, não é porque eu sou cristão, entreguei a minha vida para Cristo, que eu vou deixar de ir para uma igreja, uma denominação, fazer parte de uma instituição. O que diz Paulo em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11? A uns deu para pastores, bispo, presbíteros, apóstolos e evangelistas. Quais são esses dons? Para que servem esses dons, esses ministérios? Para a edificação da igreja. Então, a uns deu apóstolo, a uns deu pastores, mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, é para que a igreja fosse edificada através desses mestres. Pode passar, nego. Através dos mestres. Então, senhoras e senhores, temos que congregar sim. O lugar do crente é onde? O prazer do cristão é onde? Está no templo. Agora, esses desigrejados que se rebelaram, que foram magoados, viram alguma coisa na igreja que não se agradaram, estão desanimados, saíram da igreja e começam a pregar contra a igreja, eles estão completamente fora do evangelho. Eles não estão servindo a Deus. Uma que a pessoa fora da igreja, pensando que está servindo a Deus, ela não vai se policiar, ela não vai vigiar, ela vai fazer tudo que o mundo faz, porque ela não tem compromisso com ninguém. Ela não tem um pastor para orientá-la, para discipulá-la, ela não tem uma cobertura espiritual. Então, ela vai viver um evangelho de porta larga, vai fazer tudo que o mundo oferece. A gente dentro da igreja já é uma luta, imagina a pessoa fora da igreja. Tem alguns irmãos aqui conosco, nosso pastor Moisés Tapajós, lá do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, Deus abençoe, pastor. Nosso irmão Leandro César também está aí conosco. É uma benção ter os senhores aqui, mas é uma realidade, senhores. Os senhores que são ministros, que são pastores, sabem muito bem do que estou falando, porque esse grupo aí está disseminando pela internet e nas redes sociais que não precisa frequentar igrejas. E eu estou batendo de frente que o próprio Cristo, na época, ele não pregava só na rua, nas praças, mas ele pregava nos templos e dentro da sinagoga. Eu abri esta live em Atos capítulo 3, que diz que Pedro e João, eles subiam a hora da oração, a hora nona, para buscar a Deus. Então a importância de nós estarmos no templo, adorando a Deus, servindo a Deus. Quando eu estou no templo, adorando a Deus, servindo a Deus, eu estou prestando meu culto racional a Deus, com certeza eu vou me policiar. Eu vou ter disciplina, eu vou ouvir a palavra, eu vou estar atento como ser servo, como ser cristão, como ser um homem de Deus. Quando eu não estou num templo, quando eu faço parte de uma organização que não frequenta templos, eu só vou criticar quem frequenta templos. Eu só vou falar mal de quem frequenta templos. Então esse grupo de desigrejados estão falando muitas coisas. A maior parte estão magoados, viram alguma coisa errada. Então eu não posso me abater, porque o ser humano é falho. Denominação, não existe denominação perfeita. Mas se eu sou um servo de Deus, se eu sou um cristão, eu vou prestar o meu melhor a Deus. Eu vou estar em uma denominação que tem compromisso com a palavra. E Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar.
Eu gostaria, Pastor Moisés, o senhor quer falar aqui comigo ao vivo no ar? Quer falar alguma coisa aqui? Eu te chamo aqui na live. Vou te chamar aqui, Pastor Moisés, ao vivo aqui. Só aguarde um momento aqui que eu vou te chamar aqui. Peraí. Vamos chamar aqui nosso querido que é pastor também de igreja lá do Rio de Janeiro. Vou chamar aqui. Peraí. Como é que faz para chamar? Acho que é aqui, ó. Vamos lá. Tô chamando aí, Pastor Moisés. Vamos falar sobre a sua experiência. O que o senhor acha? Estamos certos aí de estar servindo a Deus no templo? Enquanto muitos desigrejados aí falam que não precisa frequentar templos, nós, como ministros do Evangelho, nós temos que abrir a visão do povo, que é no templo que realmente nós prestamos o nosso melhor para Deus. Está chamando aí, deixa eu ver, adicionando, está chamando aí, pastor Moisés. Vamos ver aí se vai. Eu não sei mexer com esse trem direito. Deixa eu ver aqui, peraí. Adicionando. Peraí. Deixa eu chamar novamente, deixa eu ver como que faz aqui. Acho que é isso aqui, ó. Acho que está chamando aí, pastor Moisés. Acho que vai chamar aí. Vamos ver. Aí, chamou. Chamou. Paz e graça, tudo bem, pastor? Paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Graças a Deus, ouvindo a sua live aqui. Amém. E muito interessante o que o senhor está falando, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo esse tempo, a qual muitas pessoas que saem da congregação, e o senhor tocou num ponto certo, saem magoado porque viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e a partir desse momento eles colocam no coração e de conta, até porque tem esse evangelho, entre aspas, né? Segundo é pregado, se eu for do desigrejado, ele já se apoia nisso, para falar contra o ministério pastoral, contra a congregação, para dizer que não precisa se congregar, que as pessoas que se congregam são religiosos, né? E há um equívoco, né? O senhor já tinha explicado bem aí, há um equívoco e há um engano. E a gente sabe que tudo isso, a gente sabe que a palavra se cumprindo também com tudo isso, mas nós, como servo, nós como pregadores do Evangelho, que conhecemos a verdade, nós temos que ir contra e combater essa falsa, né, esse falso comentário, na verdade, né, essa falsa, porque na verdade eles falam tanto de religião, mas eles têm um grupinho deles, né, um grupo de falsos mestres que tentam colocar no coração das pessoas, para as pessoas não se congregar. E a gente sabe que tudo isso é plano de Satanás, plano do diabo, porque uma pessoa que ela está fora do corpo, ela está sem essa comunhão, a tendência é o quê? Ela morrer, né? A tendência dela é morrer. E ela morre aos poucos, sem perceber, e quando vê, já está aí fazendo as coisas que o mundo, né, realmente pede para fazer. Imagine só, pastor Moisés, nós na igreja, dentro da igreja, servindo a Deus em uma denominação, já é uma luta, a gente passa provas que só Deus para nos dar graça, servindo a Deus, indo para a igreja. Imagina o camarada falando, eu sou cristão, aceitei a Cristo, não preciso de igreja. Imagine só, né, um soldado fora do quartel-general, porque a igreja é como se fosse um quartel-general, onde nós somos disciplinados, Sim. somos repreendidos por Deus pela palavra, exortados, para a gente manter, perseverar na fé. Agora imagina o camarada, não vai para a igreja, não frequenta, fala mal de quem frequenta a igreja, né? É complicado isso aí, né, pastor Moisés? É muito complicado. Nós somos um corpo, né, pastor? A Bíblia diz que nós somos um corpo. E se a gente ficar fora do corpo, essa comunhão de corpo, a gente vai ver que a igreja em si, desde da primeira igreja, né, com os apóstolos aí, a gente vê que eles falam sempre estar o quê? Em união, né? A gente vai ver que Atos capítulo 2,
versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na oração, na comunhão, né? No partir do pão. Mas era o quê? Estavam juntos. Eles estavam sempre o quê? Juntos. E a importância dos irmãos estarem juntos em uma congregação, a gente sabe que nós temos várias denominações, dependendo da denominação que você esteja, mas que esteja junto, na mesma ligação, claro, tendo a doutrina da palavra, que é a principal de tudo, que é isso que vai fazer com que a igreja ela permaneça firme, sólida, né, diante do Senhor, diante dos irmãos, nesta comunhão e nessa oração que é buscando ao Senhor. Né? É verdade, essa unidade, já o próprio salmista Davi, pastor Moisés, ele escreveu assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós vamos viver união na igreja, reunido com os irmãos. É uma festa, todo domingo, na semana, quando tem culto, a gente se reunir com os irmãos, se estar atento, louvar a Deus, ouvir a palavra, pregar a palavra do Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, o cristão que não vai para uma igreja, como ela consegue viver? Como ela consegue passar a semana? Quando a gente vai para a igreja, a gente somos renovados. Deus renova, Deus nos enche da sua graça. Nós passamos a semana debaixo de uma mensagem profética da parte de Deus. Não quer dizer, é algo sobrenatural, alimento para a nossa alma. Como o Senhor disse, como que o corpo vai sobreviver? Uma parte do corpo vai sobreviver longe do corpo, longe da irmandade, longe dos irmãos. Então, esse grupo, pastor Moisés, eu tenho visto aí que eles estão com um número muito grande, eles estão nos veículos de comunicação e estão incentivando as pessoas a deixar de ir para a igreja. Aí, o que acontece? Diante dos escândalos que vêm ocorrendo na igreja, isso aí já ocorria antes de Jesus, na época de Jesus, e não vai parar por aí. Sempre vai haver escândalo. Agora, não é por causa do escândalo que eu vou deixar de ir para uma igreja. Não é por causa de escândalo de pastor, de pregador, eu não estou nem aí por essas coisas. Minha fé está em Cristo. A minha fé e a minha esperança está em Jesus. Não está em pastor, em bispo, em apóstolo. Porque o homem, realmente, todos nós somos falhos. Mas quando nós estamos indo para a igreja adorar a Deus em Cristo Jesus, nós triunfamos diante de qualquer coisa. Então, nós temos que estar firmado em um templo, em uma denominação servindo a Deus. Não é isso, pastor Moisés? Firmado, busca, porque, olha só, pastor, a importância de uma pessoa frequentar, ou fazer, não frequentar, mas ser membro de uma congregação. Olha quanta importância essa pessoa, ela tem um contato. A pessoa ela tem dificuldade, pastor, de ler a palavra. Ela pode dizer, não, eu vou ler em casa, eu vou ser cristão em casa. A pessoa tem dificuldade, a gente sabe qual a luta que é, porque isso é uma batalha espiritual. As pessoas elas estão muito carnal, visão carnal, mas isso é uma luta espiritual. Você lê a palavra, você está nessa comunhão. É claro que você tem que ter comunhão fora do templo, sim, mas ali dentro do templo é o lugar onde você aprende, é o lugar onde você vai ser direcionado, é o lugar onde você vai receber a palavra revelada, né? Quando eu digo a palavra revelada, porque a palavra está revelada, mas uma palavra que vem, né, do próprio Deus ali, através de quem está ministrando. E aí você sai dali, como você falou, em renovação, sai renovado com entendimento, para que você passe a sua semana de trabalho, o que seja da tua vida, mas você tem o que? Essa palavra guardada, não, eu recebi essa palavra, e essa palavra aqui, ela me renova, essa palavra, ela me restaura, essa palavra faz com que eu venha vigiar, essa palavra venha fazer com que eu venha ser sal, ser luz desse mundo, porque é assim que a palavra sempre ela vai usar a palavra todas as vezes que ela for fazer algo, todas as vezes que ela for ou pensar cometer algo, a palavra em si ela vai confrontar. E a importância de você estar dentro ou você ir para uma congregação, que ali você vai estar ouvindo sempre. Ninguém vai para uma congregação para estar ouvindo, porque se você for para uma igreja, uma congregação que não fala da palavra, saia de lá, isso eu digo, saia. E procure uma igreja que realmente fale da palavra. Porque eu sempre falo, irmãos,
Nós estamos aqui para aprender. Nós aprendemos aqui dentro nós louvamos, aqui dentro nós adoramos. E quando nós formos lá para fora, nós vamos colocar em prática, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. A palavra é para isso, é colocar em prática. E aqui é lugar de aprendizado. E todo dia, Deus tem algo a nos ensinar. Todos os dias nós vamos aprender uma. Se tiver culto, todo dia, Deus vai falar contigo na congregação, né, através da sua palavra. Porque se a prioridade, pastor, dentro dessa congregação é a palavra, é a doutrina da palavra, você nunca está perdendo nada. Você só está ganhando, a verdade é essa. Muito bem, pastor Moisés, é exatamente isso aí. A grande questão que nós estamos vivendo, pastor Moisés, os últimos minutos, os últimos instantes da igreja, diante de tudo aquilo que está ocorrendo no mundo, essa guerra aí lá na Ucrânia, que não para, já vai para 4 meses nessa guerra, sim. Essa pandemia que, quando pensa que está acabando, ela volta com força, em alguns países já deram até lockdown. Então a questão é o seguinte, diante desses sinais bíblicos que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, que nos últimos dias haveria guerra, fome, pestes, terremotos em vários lugares, então tudo isso é o prenúncio, né, que faz alusão da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja está a qualquer momento para ocorrer. Eu acredito que essa geração é a geração do arrebatamento da igreja, diante dos sinais que está ocorrendo. Jesus disse, olhai a figueira, né? Quando os frutos já estiver brotando, sabei que o verão está próximo. Então, o que Jesus estava falando? Dos sinais que ocorrerão no mundo. Então, pastor Moisés, esses falsos líderes têm um conhecimento muito amplo. Esses camaradas saíram de dentro das nossas igrejas. Foram estudados em seminários teológicos, sim, faculdade teológica. Então, os camaradas têm uma inteligência e têm uma lábia muito grande de manipulação. Aí Paulo escreve em Timóteo, né, para Timóteo, que naqueles dias levantarão doutores, que se possível enganarão a muitos, com doutrinas de demônios, doutrinas humanas. Então nós temos visto isso aí. Então esses camaradas aí, os caras têm lábio, os camaradas têm o poder de confundir a mente das pessoas. Se nós não tiver ensinando o nosso povo a estar atento com essas coisas, eles vão entrar por esse caminho. Não precisa ir para a igreja. Para que ir para a igreja? Eu sirvo a Deus, eu sou salvo. Para ser salvo é só entregar a vida para Cristo. A salvação é pela fé em Cristo. Mas e o processo da santificação? É um processo. Então nós temos que estar na igreja, servindo a Deus em um templo. Agora, tomar cuidado com igrejas que não pregam essa doutrina, igrejas que a visão e o foco não é o reino, é outras coisas, principalmente isso aqui, ó, eu caio fora. Sim. Então eu ensino isso ao meu povo, eu ensino isso, o Senhor também ensina isso para o seu povo, para estar atento. Então nosso povo é vacinado com essas coisas aí. Mas tem muitas pessoas, pastor Moisés, como o senhor disse, não lê a Bíblia. Tudo que um líder fala, tudo que ele ouve, ele assimila aquilo para ele. E ele absorve aquilo para ele. Então é um perigo muito grande. Então essa live aí, algumas pessoas vão assistir até depois, eu nem importo com a audiência, com essas coisas aí. O importante é que essa live alguém vai ouvir, o Espírito de Deus vai abrir os olhos dela e falar, opa, estava no caminho errado. O que me preocupa, pastor Moisés, pastores, liderança, deixando a igreja e dizendo, um dia eu fui pastor. Rapaz, isso me arrebenta no meio, porque eu falo, como pode um camarada foi pastor? Deixou de frequentar uma igreja e está falando que não precisa mais ir para a igreja. Você já viu isso, né, pastor Moisés? Pastor, sendo ateu, rapaz, deixou de acreditar, perdeu a graça, o camarada nem mais acredita em Deus. Fala, meu pai, como pode um camarada desse que teve uma experiência sobrenatural com Deus, nasceu, um dia ouviu a palavra, o Espírito de Deus trabalhou, e agora o camarada entrou num caminho que não tem nada a ver. O que o senhor me diz a respeito desses líderes, pastor Moisés, que perdeu a graça, que estão pregando contra? O que o senhor acha? Pastor, a gente vai olhar para dentro das Escrituras, nós vamos ver Paulo falando de Demas, Paulo falando de Alexandre Latueiro, Paulo falando de algumas pessoas que serviam a Deus. Não eram pessoas que não serviam.
mas que se deixaram levar. Então, esses pastores que deixaram se levar pelas coisas do mundo, se deixaram levar pelas falsas doutrinas, né? Eles estão com a mente cauterizada, né? Uma mente cauterizada. E uma mente cauterizada, você já sabe como é, como fazia antigamente, né? Na guerra, quando recebia um ferimento, pegava ali um ferro quente para cauterizar aquele nervo, para que não viesse. Então, estão assim. O cérebro deles parece que foram cauterizados, foram amassados, né? E aí estão aí. Agora, falando totalmente contra aquilo que a própria palavra ela está revelada. Então, eles tentam deturpar, tentam, sabe, fazer alguma coisa para que venha distorcer, adulterar o evangelho, mas a gente sabe que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, do 6, 7 em diante, ele vai falar sobre se alguém vier com outro evangelho que não seja esse aqui, é anátema. Então, a gente sabe, a gente conhece o evangelho, então nós, como líderes, a liderança, ela tem que se passar para a sua membresia, para a sua congregação, para aqueles que congregam, para aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, e ensinar o evangelho, ensinar a verdadeira, genuína palavra, né? Para que eles possam entender, para que aquele grande dia eles possam entender, guardar essa palavra, para que naquele grande dia que o Senhor nos chamar, nós todos nós, iremos dar conta. Então a gente tem que saber, cada um sabe da sua responsabilidade. Então a responsabilidade nossa como líder é ensinar, claro. Praticando, a gente pratica, a gente ensina. Agora cabe a cada um deles guardarem, né, aquilo no seu coração e também colocar em prática, para que não sejam enganados por esses falsos mestres, por esses, né, que João diz assim mesmo, eles estavam no meio de nós, mas não era do nosso, né? Verdade. São espíritos do anticristo, que é o anticristo, é justamente esse, ele é contra. Olha só, eles dizem que eram, mas agora não são. Mas não são dos nossos. Nunca foram. Verdade, pastor Moisés, verdade. Pastor Moisés, qual é a região que o senhor está aí no Rio de Janeiro? O senhor está na região dos lagos? Onde o senhor está? Eu estou aqui na região de Jacarepaguá. Jacarepaguá, aqui no bairro da Freguesia. Nós estamos com uma congregação aqui Aí é um da... bairro perigoso, pastor Moisés? Não, não, não. Aqui é um bairro Tranquilo? tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Graças a Deus. Fica Freguesia. perto da Avenida Brasil ou não? Não, não. Aí para ali já o negócio já é mais perigoso, mas não fica próximo, não. Fica perto. Ah, então tá Já, bom. já fica aqui já para o lado, já mais próximo aqui do lado da Barra, entendeu? Desse lado aqui, entendeu? Tem alguma, vamos dizer assim, todo lugar tem os seus perigos, né? A gente toma Aí mais... fica perto da Penha ou não? Não, não, fica distante, bem distante da Penha. Que Rio de Fica Janeiro é tão distante da grande. vida. Rio de Rio de Janeiro é igual Janeiro é São grande, Paulo, é muito grande, né? muito grande. Fica longe da Vila do Cruzeiro. É. A Vila do Cruzeiro ali é bem agitado. Amém. Pastor Moisés, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe seu ministério. Foi um prazer estar dialogando com o senhor um tema tão importante. Eu nem imaginava que o senhor estaria aqui. Eu conheço já o senhor de algumas lives que eu fiz, o senhor entrou aí pelo Facebook, uma bênção de Deus. Tenho visto já a sua igreja, o seu ministério aí através do Facebook. E para mim é uma alegria poder estar pela primeira vez com o senhor aqui em uma live ao vivo aí. E todas as vezes que eu estiver fazendo live, se eu sentir de entrar, pode ficar à vontade, aí eu te chamo e será uma benção aí nós compartilhar a palavra de Deus para as pessoas entender, né? Para as pessoas não deixar de servir a Deus numa denominação séria, comprometida com a palavra de Deus. E aí isso é uma alegria muito grande. Hoje tem culto na sua igreja, pastor Moisés? Hoje nós temos culto, de ceia, né? Estaremos reunidos com os irmãos, né? Hoje é o primeiro domingo, e é o primeiro domingo nós temos a nossa reunião aqui, e nosso culto de ceia. Então, um abraço aí, nosso evangelista que entrou aí, José Dias. Esse homem é uma benção. José Dias é o evangelista, ele é
da Igreja Batista Renovada. É uma Amém. benção, assim, Barão. Sempre está aqui Amém. comigo, aqui, ministrando. Também entrou aí o presbítero Francisco, mas deve ter entrado rápido e saído, e uma membra da nossa congregação, aqui a Irmênia também. Não sei se é ela que está ainda, né, acompanhando, mas que Deus abençoe a vida deles mais e mais, né? Deus abençoe a todos eles. Amém. Então tá bom, pastor Moisés, eu vou fazer umas coisinhas aqui que eu daqui a pouco, praticamente o culto nosso começa às 6 horas. Daqui a pouco, 6 né, horas. se for ver, almoça, rapidinho já chega o horário do Domingo é nosso correria, culto. né? Correria, domingo é só Deus, né? Domingo é corrido para nós. Mas amém, pastor Moisés. Deus abençoe o senhor aí, a família, o ministério. Continue firme nessa vocação. Deus é conosco. Vamos continuar pregando o evangelho, ganhando almas para Cristo, edificando a igreja e sendo uma bênção para o povo de Deus aí, em nome de Jesus. Amém, Eu que pastor agradeço, Moisés? pastor. Um grande abraço aí. O dia que pensar vir no Rio de Janeiro, entre em contato com a gente, para o senhor vir aqui ministrar uma palavra para a igreja. Bom? Ah, será um prazer, sim. Se um dia tiver por aí nesse estado aí, será um. Eu tive aí, né, ano 2012, aí faz tempo, hein? 2012 eu tive então por isso que eu perguntei, na região dos lagos, lá em Cabo Frio. Cabo Então eu Frio. tive lá para aquelas bandas lá. Fiquei uns dias lá pregando lá. Muito profeta de Deus aí nessa terra aí, muito homem de Amém. Deus, mulher de Deus aí. E eu percorri um pouquinho a estrada aí, né, mais na região dos lagos ali, né? Eu sei. Mas amém. Se um dia eu for O para aí, lado, o eu lado, aviso o senhor, sim. lado litoral do Rio, né? O lado litoral. Daqui é Isso. 2 horas para lá, mais ou menos, de carro. 2, 3 horas de carro para essa Ah, região. Daqui para lá. Eu sempre atravessa a eu vou, ponte do Rio, Niterói e já é, está lá. atravessa a ponte e segue, vai embora. Toda a vida, né? Eu sempre estou indo em São Paulo. Nós tínhamos uma congregação em Taubaté. E aí tive que fechar. Taubaté é Né? longe daqui, é interior, né? É Taubaté interior. dá quase 200 quilômetros, dá uns 150 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. É Da isso aí, mais ou capital, menos. né? E eu estou sempre em Lorena. Tem um amigo pastor que era, sempre estou lá ministrando, ele vem aqui, vai lá, que também fica longe daí, mas é mais Lorena é longe lá ainda. perto, né? Lá é perto de Taubaté, Lorena. Já É tive todos próximo. esses lugares aí. Só que é É, longe, já é interior de São Paulo, então já fica bem é. distante aqui da capital. Aqui eu estou mais perto da capital, Zona Leste, né? Estou na Zona Zona Leste. Leste, perto do estádio do Corinthians, eu tô. Não sei se você já ouviu Ah, falar, tá. estádio do Corinthians, Zona Sim, Leste, sim. Itaquera. Então eu Taquerão, tô né? aqui, nessa região. É longe. Ah, então tá bom. Meu pastor, um prazer, tá? Obrigado aí por nos permitir entrar na live. Que Deus continue Amém. abençoando o seu ministério e a gente continue orando e pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho. Amém, pastor. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Abraço. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí. Acabamos de compartilhar essa live sobre a importância de estar servindo a Deus no templo. Deus abençoe você. Hoje à noite estaremos ali adorando a Deus. Deus abençoe Cristiano. Deus abençoe aí Cristiano da nossa igreja. Está conosco também ao vivo. Gustavo, Ruth, Machado, Francisco, Celso, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Deus abençoe a todos. Meu abraço. Deus abençoe. E vamos prosseguir avante, servindo a Deus, adorando a Deus em todo o tempo. Não deixa nada te desanimar, não deixa ninguém te influenciar a sair de igreja, mas permaneça firme na fé, porque Deus, Ele é conosco em todo o tempo. É Ele que nos renova e é na igreja onde nós buscamos ao Senhor, é que Ele opera no meio da nossa vida. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, foi porque um dia eu decidi ir para a igreja juntamente com a minha esposa e já há mais de 20 anos servindo a Deus, adorando a Deus em uma denominação abençoada e Deus tem nos honrado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo domingo, um grande abraço, Deus abençoe pastor Moisés mais uma vez lá do Rio de Janeiro, esteve aí conosco na live, Deus abençoe a todos que estão aí conosco acompanhando esta live abençoada. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.